É 129 milhões de reais de obviedade de que hoje a justiça se tornou um grande balcão de tráfico de influências. Onde Lewandowski é contratado, onde parente ministro é contratado, a mulher do Alexandre, por aí vai. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Eu já estava, pelo menos tentando manter um ritmo mais descontraído no programa, e eu estava lendo as notícias nos últimos dias, e aí me deparei com essa manchete para a pauta. Isso é importante às vezes no Paulo Figueiredo Show. Nem sempre eu vou trazer a notícia do dia. Uma coisa que a gente está fazendo agora na nossa pauta é que a gente pega as pautas dos principais programas. Pega do Oeste Sem Filtro, pega do Bradock, pega dos outros lugares e vê o que as pessoas estão falando. E eu não assisto muito esses programas, até gosto muito do Bradock, do pessoal que está lá, mas já fiz parte do Bradock. Mas eu não assisto porque eu não tenho muito tempo. E eu tenho achado interessante ver o que os outros têm falado e tenho reparado que os assuntos são meio que naquele formato de jornal, né? Saiu uma notícia, vamos comentar a notícia. Saiu uma notícia, vamos comentar a notícia. E essa não é a proposta aqui do Paulo Figueiredo Show. No Paulo Figueiredo Show a gente utiliza notícias e acontecimentos do momento para ter conversas mais profundas, né? É um programa de comentário político. E não é um programa de notícias. Você não está aqui para ouvir o que aconteceu. Você está aqui para entender contexto nas coisas que estão acontecendo e como isso está inserido em alguma coisa maior. É isso que eu me disponho a fazer. Mas, pois bem, eu estava vasculhando as notícias dos últimos dias e uma delas foi que eu me deparei com a seguinte manchete. Em meio ao caso Master, Moraes nega que a STF permita conflito de interesse. E é isso mesmo, segundo o Alexandre, e a gente viu o vídeo dele falando isso, há muita má fé nas críticas que são feitas ao Supremo, e eu, em vez de colocar o vídeo dele aqui, eu vou colocar as aspas. As aspas dele são as seguintes, exatamente o que o Alexandre disse. O magistrado não pode ter ligação com o processo que julga, e todos os magistrados, inclusive o da Suprema Corte, não julga nenhum caso em que se tem ligação. Então, segundo o Alexandre, está confirmando, não existe conflito de interesse no STF. Não há nenhum magistrado julgando processos com o qual ele tem alguma ligação. Então, já que ele recebeu todos os prêmios de salvador da democracia durante anos e anos da imprensa, da Faria Lima, dos setores burocráticos da sociedade, a gente pode ficar tranquilo, né? Não é, por exemplo, como se o próprio Jair Bolsonaro tivesse sido julgado pelo Toffoli, que é ex-advogado do Partido dos Traficantes e ex-advogado-geral da União do Lula. Não é como se o Bolsonaro tivesse sido julgado, por exemplo, contra o Flávio Dino, que era governador do Maranhão, enquanto já era presidente da República, e que sempre fez oposição a ele, além de ter sido também ministro da Justiça do Lula e de mover uma ação em curso na justiça contra o próprio Jair. Não é como se o Bolsonaro tivesse sido julgado pelo próprio Alexandre, seu inimigo declarado. Não é como se ele tivesse sido julgado pelo Cristiano Zanin, que era advogado do Lula. Fiquem tranquilos. Ninguém no STF faz isso de julgar caso onde há conflito de interesse. O Toffoli, por exemplo, né? Ele nunca suspendeu 10 bilhões de reais de multa da JBS, enquanto a esposa dele, a Roberta Rangel, atuava como advogada da JBS. Isso tudo é muito odioso, né? É proposital, né, Alexandre, a gente citar essas coisas. É para atacar as instituições. Não importa que de fato tenha acontecido, mas é tudo muito antidemocrático da nossa parte apontar esses fatos. Eu fico imaginando como é que concilia essa informação de que não tem conflito de interesse no STF com o fato de que os parentes dos ministros do Supremo têm 70% dos seus casos no STF e no STJ contratados após a posse dos seus familiares. É uma coisa maravilhosa. Ou seja, a cada 10 casos que os parentes de ministros do Supremo têm no STF ou no STJ,
7 aparecem depois que os seus parentes tomam posse. Será? Só será que é porque, magicamente, as pessoas, não sei, passaram a perceber que eles eram excelentes profissionais, não eram valorizados pelo mercado? Ou será, talvez, que eles, como parente e ministro do Supremo, têm como conseguir resultados, conexões, reuniões, acesso, que outros advogados não conseguem? Eu digo a vocês, 98% dos advogados do Brasil sequer conseguem hoje uma audiência para despachar com o juiz da própria causa. Vocês que são advogados, no caso aqui, me digam se eu estou certo ou se errado. E como que alguém pode dizer que não há conflito de interesses? E que o fato de apontar isso é criminoso? E não é só com caso na mão de parente e ministro, não. Segundo o levantamento do UOL, 5 ministros do Supremo Tribunal Federal aparecem como sócios de 11 empresas de diversos setores. Zanin, Flávio Dino, Gilmar Mendes tem 4, até o Nunes Marques tem empresa. E aí eu pergunto o seguinte, se essas empresas são objeto de alguma ação, vocês acham que essa ação está prejudicada? Vocês acham que os juízes da primeira instância vão se sentir constrangidos em julgar ações dos ministros do Supremo, de empresas onde os ministros do Supremo são sócios? Vocês acham que essas ações nunca vão chegar nos tribunais superiores, onde todas as ações do Brasil chegam? E vocês acham que se chegarem no Supremo Tribunal Federal, o caso vai ser julgado como se fosse o processo do João da Silva? É óbvio que nós temos conflito de interesse. É óbvio que o Supremo Tribunal Federal se tornou um balcão de negócios, o maior balcão de negócios do Brasil. É óbvio, 129 milhões de reais de obviedade de que hoje a justiça se tornou um grande balcão de tráfico de influências. Onde Lewandowski é contratado, onde parente ministro é contratado, a mulher do Alexandre por aí vai. A mulher do Alexandre agora está sendo contratada também para mais um caso, que também vai cair no Supremo Tribunal Federal. É a nossa Neymar da advocacia brasileira. Já falamos, né? O Lula tinha o seu Ronaldinho, que era o Lulinha, que agora a gente descobre que recebe mesada de propina do careca do INSS, e o Alexandre de Moraes tem a sua Neymar, que não joga, que não entra em campo, mas ainda assim recebe o maior salário da advocacia brasileira. Isso, pô, eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, o Constantino até tinha feito um comentário que eu gostei. Aliás, olha, segurem, Kim Paim fica, hoje lá vou eu elogiar o comentário do Constantino, não vai ter faniquito não. O comentário dele, que foi muito correto, foi assim, não, parece até que o Alexandre não quer acabar com a necessidade de laranjas, porque no caso do Toffoli foram laranjas, no caso da mulher do Alexandre, ele é uma laranja, eles querem acabar com a necessidade de laranjas, o Alexandre quer poder ele mesmo atuar como advogado. E eu comentei fiz um tweet em cima do comentário do Constantino, dizendo assim, ora, mas eu acho até que é melhor mesmo, porque não é nem um pouco sutil os irmãos do ministro Toffoli terem sociedade num resort, que você chega lá, o dono do resort é o Toffoli passa 200 e tantos dias por ano lá, tem um barco lá e tem uma casa que é a casa dele lá e leva todo mundo lá com um cassino clandestino, e o negócio fica... Eu não tô de sacanagem depois que eu vi isso. Na Rua dos Laranjais. O endereço do resort é na Rua dos Laranjais. Eu não sei se é uma coincidência do destino ou se é para esfregar na cara da sociedade. No caso do Alexandre de Moraes, eu não vejo nenhuma sutileza. Viviane Barça de Moraes era uma advogada desconhecida. O escritório Barça de Moraes Advogado fica na sede do escritório que antigamente se chamava Alexandre de Moraes Advogado. A decoração do escritório não mudou. Mudou só o letreiro. Tiraram Alexandre de Moraes Advogados para botar Barça de Moraes Advogados. O dono do escritório
o Instituto Lex, que é um instituto de fachada do Alexandre de Moraes, que é dono da mansão onde o Alexandre de Moraes mora em Brasília, que ele comprou agora há pouco por causa da Magnitsky para desovar capital. É dono do apartamento do Alexandre de Moraes, onde ele mora em São Paulo, um puta de um apartamento de luxo em São Paulo. É dono da casa do Guarujá, do apartamento do Guarujá do Alexandre, é dono da casa de Campos do Jordão do Alexandre, é dono dos imóveis herdados da família do Alexandre, então é dono de tudo. Então, essa advogada desse escritório, cujos outros sócios são os 3 filhos do Alexandre, advoga e recebe 130 milhões de reais em um contrato que a gente soube com um banco para supostamente salvar o banco, e o Alexandre se encontra com os caras do banco, tenta salvar, faz reunião com os caras do Master, vai na casa dos caras, etc. Então eu falo assim, Rodrigo, a gente não se falou sobre isso, mas eu vou dizer assim, não, eu acho que é até melhor. Vamos formalizar que é uma putaria. Vamos acabar com esse verniz de hipocrisia. Vamos acabar, vamos ser honestos. Todo mundo na imprensa sabe disso que eu tô falando. Todo mundo na imprensa fingia que não sabia da putaria que estava acontecendo. Agora começaram a se falar. Mas vocês aplaudiram, vocês disseram que esse cara era o salvador da democracia. Agora ele está dizendo que vocês estão os atacando, que é odioso, que é criminoso, o que vocês estão fazendo da mesma forma que fez comigo, da mesma forma que fez com o próprio Rodrigo, da mesma forma que fez com o Alan, da mesma forma que fez com o David Agape, da mesma forma que fez com todo mundo que estava noticiando as putarias que se passavam. Mas vocês aplaudiram. Ou vocês acham o quê? Que o cara que era inescrupuloso a ponto de fraudar certidões para justificar ações contra opositores políticos, vocês acham mesmo que esse cara era honesto nas outras práticas? Que era um desvio pontual de caráter? Vocês sabiam, e vocês bateram palma. Vocês sabiam do escritório da Viviane de Moraes. Eu já ouvi essa história de milhões de empresários. Eu não sou o jornalista mais bem informado do Brasil. Tem um monte de jornalista mais bem informado que eu. Tem jornalista que vive de coluna de fofoquinha do que está acontecendo no dia. E vocês aplaudiram esse tipo de coisa. E tá tudo. Então, Rodrigo, vamos combinar isso. Vamos formalizar a putaria. Isso pra mim é igual legalizar puteiro. Todo mundo sabe onde são os puteiros. Eu não, porque eu não moro no Brasil há muito tempo e não sou feito esse tipo de coisa. Mas os meus amigos me contaram que se você for ali no Jardim Botânico, tem uma ruazinha que tem um puteiro que todo mundo sabe que é um puteiro. Eu falo, legaliza. Legaliza, cobra imposto. Vamos legalizar o puteiro que se tornou o STF. Cobrar imposto é com um taxado, de repente ele gosta da ideia. Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. Eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado,
tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho.